Olá, meus amigos do canal e podcast Permacultura e Cia. Estamos aqui para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, e hoje o nosso tema é agrofloresta, agricultura sintrópica, Ernest Gut. Vocês vão conhecer um pouco mais neste episódio. A agricultura sucessional é um tipo de sistema agroflorestal desenvolvido pelo suíço Ernest Gut. Gut é um agricultor e pesquisador por natureza, que migrou para o Brasil no começo da década de 80 e se estabeleceu em uma fazenda no sul da Bahia. Desde então, vem desenvolvendo princípios e técnicas que integram a produção de alimentos à dinâmica de regeneração natural de florestas. O sistema resulta de mais de 40 anos de vivência prática de Gut, período no qual o agricultor pesquisador realizou centenas de experimentos de tentativa e erro até concluir o que seriam as bases da agricultura sucessional. O termo sintropia tem a mesma etimologia grega da palavra entropia. Na termodinâmica, a entropia é a medida da desordem das partículas em um sistema, o que se refere à perda de energia, e a desorganização do sistema é explicado pela entropia. Um exemplo simples e claro é o derretimento de um cubo de gelo, no qual a água passa do estado sólido para o líquido. Nesse caso, o calor fornecido pelo ambiente altera as ligações entre as moléculas de água, de forma que essas moléculas passem gradualmente do arranjo mais ordenado e rígido do gelo para a forma mais desordenada e fluida da água. A desordem das partículas aumenta quando o gelo está derretendo, que é o aumento da entropia. A desordem das partículas diminui quando a água passa do estado líquido para o sólido, formando o gelo, a redução da entropia. Foi apenas em 2013 que Gut cunhou o termo agricultura sintrópica, como título definitivo que define um dos princípios fundamentais de sua agricultura, que visa ao balanço energético positivo, medido pelo aumento da quantidade de vida consolidada e fornecimento dos processos de sucessão. Uma das diferenças mais marcantes entre a agrofloresta sucessional e os sistemas convencionais de cultivo é que a primeira busca praticar uma agricultura que trabalha com os processos de vida e biogeoquímicos, e não com insumos. A intenção por trás do seu manejo é imitar o funcionamento de um ambiente submetido às dinâmicas da sucessão natural, diferindo a agrofloresta sucessional de outros sistemas agrícolas. Ao trabalhar com os processos da vida, a agrofloresta sucessional permite que as espécies com diferentes nichos, capacidades ou funções cooperem para a melhoria constante do ambiente. No Brasil, há grande descaso e descrédito com os sistemas agroflorestais. Entre as causas destacam-se a falta de conhecimento e os casos de insucesso, que geralmente estão associados ao manejo inadequado desse sistema. Estudos da FAO de 2011 revelam que aproximadamente 1/3 dos alimentos produzidos no mundo para o consumo humano, ou seja, aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas, é perdido ou desperdiçado todo ano. Raízes, tubérculos, frutas e verduras são os alimentos com as maiores taxas de desperdício. Quase a metade de tudo que é produzido no mundo, 45%, é desperdiçado. Obviamente, além da perda de alimentos, há também o desperdício de recursos utilizados para esta produção, como a terra, a água, energia e também insumos, além das emissões de gases do efeito estufa em vão. Na contramão do discurso de que é preciso aumentar as produtividades para alimentar a população em crescimento, os dados apresentados em uma pesquisa revelam que o Brasil tem diminuído a área de plantio com as principais culturas alimentares brasileiras, o arroz, o feijão, a mandioca e o trigo. Essas áreas estão dando lugar ao plantio de soja e também da cana-de-açúcar. Atualmente,
A soma das áreas de cultivo dessas culturas alimentares é inferior àquela ocupada com a cana-de-açúcar. Metade da área cultivada com soja equivale à soma das áreas de cultivo de arroz, feijão, mandioca, trigo e cana-de-açúcar. A alta diversidade de espécies vegetais é uma característica marcante da agrofloresta sucessional. A escolha das espécies que compõem o sistema segue a dinâmica e a lógica da sucessão natural, ou seja, não se trata apenas de trabalhar com rotações de culturas ou consórcios de plantas. Os consórcios, assim como na natureza, devem ser o mais diversificado possível, contendo espécies de todas as etapas sucessionais, a caminho do clímax da vegetação natural do local. O bom funcionamento do agroecossistema está intimamente ligado à completa composição desses consórcios, o que possibilita aproveitar os espaços vertical e horizontal e as interações benéficas entre as espécies. Estudos mostram que a diversificação dos sistemas produtivos é favorável ao controle biológico natural de pragas, diminuindo as populações de insetos herbívoros, e pode dificultar a localização das plantas hospedeiras por esses insetos. Os monocultivos, ao contrário, expõem as culturas na paisagem e favorecem a localização das plantas, e por isso ocorre um rápido crescimento populacional dos insetos herbívoros, levando-as a se tornarem pragas. As espécies são selecionadas para cumprir diferentes funções no sistema, não apenas para o retorno econômico, como acontece nos cultivos convencionais. Algumas espécies são introduzidas para fornecer serviços ao agroecossistema, como a produção de biomassa para a cobertura e adubação do solo, algo que fariam naturalmente por meio da queda de galhos e folhas, mas que é acelerado por meio do manejo, que são as podas e os desbastes. Gutt cita em seu livro Homem e Natureza, Cultura na Agricultura. Abre aspas. Por exemplo, se tu queres cultivar feijão e milho, planta também a cana e umas laranjeiras, além de muitas outras espécies. Isso significa plantá-las todas juntas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Nesse consórcio de milho, feijão e outras espécies, cabe ainda, por exemplo, bananeiras, capim-elefante, mandioca, inhame, pimenta malagueta, sapoti, leucena, mulungu, sapucaia, mangueira e ainda a pimenta do reino nas árvores altas do futuro. Cada espécie contribuirá para completar o consórcio e para que todas as outras prosperem melhor. Fecha aspas. Além das espécies de valor econômico e daquelas utilizadas para as podas periódicas, algumas podem e devem ser introduzidas para cumprir outras funções ecológicas. Um exemplo são as espécies que fixam o nitrogênio atmosférico, por meio de associações simbióticas com bactérias, como a Acacia magium, jacarandá da Bahia, Gliricidia, leucena e crotalárias. Há ainda espécies que podem ser plantadas para fornecer outros serviços ao agroecossistema. Alguns exemplos são as espécies que atraem polinizadores e também inimigos naturais, espécies para a produção de madeira e aquelas que repelem pragas. A laranjeira, por exemplo, além dos frutos com valor econômico, suas flores são altamente atrativas para as abelhas Apis mellifera. Quanto às espécies madeireiras, estas também podem ser introduzidas para fornecer madeiras em médio prazo, como a garapa, as madeiras mais nobres como ipês, mogno, jequitibá, jacarandá, cedro, peroba rosa, jatobá e outras. Obviamente, uma espécie pode desempenhar várias funções no agroecossistema. A gliricídia, além de fixadora de nitrogênio, exerce grande atração de polinizadores. A jaca fornece frutos, sementes, matéria orgânica e madeira para marcenaria. Espécies arbóreas como o eucalipto e a Acacia magium, além da produção de biomassa para a cobertura do solo, servem para sombrear as demais espécies como o café, cacau e cupuaçu, que toleram ou preferem ambientes mais sombreados. Fato é que a utilização de alta biodiversidade aumenta as possibilidades de interações
e dá a oportunidade de escolha de espécies que permanecerão no sistema, em função da sua adaptação e dos serviços fornecidos. Na agrofloresta sucessional, o plantio via sementes é o mais recomendado, ficando a utilização de mudas apenas para algumas espécies comerciais. Por utilizar plantios em altas densidades, o preço das mudas eleva os custos de implantação. Além disso, a liberdade de realizar podas e os desbastes, que são práticas comuns nas agroflorestas, seria limitado por causa da utilização de mudas caras. Por fim, a utilização de muitas sementes possibilita a escolha de indivíduos mais vigorosos. A jaca, o abacate, a manga e o cajá, por exemplo, podem ser semeados próximos uns aos outros e ao mesmo tempo, com mais de uma semente por espécie, possibilitando a escolha dos indivíduos que ficarão no sistema. Todo o conteúdo deste episódio foi retirado dos periódicos 29ª Seagro, Plantando Hoje as Riquezas do Futuro, de 2018. Todas as referências e créditos estão disponíveis na descrição do vídeo e do podcast. Olha, e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, não está nos seguindo nas plataformas de podcast, por favor, ajude-nos aí, faça esse favor, curta o vídeo e participe, mandando os seus comentários. No próximo episódio nós vamos continuar esse tema falando da estratificação da agrofloresta. É muito importante, muito legal, e aí você vai conhecer as questões dos estratos e tudo mais. É no próximo episódio. Muito obrigado a todos pela audiência e até lá!